Olá, crianças, boa tarde! Hoje nós começamos aqui com os desenhos feitos por crianças, utilizando as figuras geométricas. O que é isso? Olha só, nós temos triângulo, retângulos, os quadrados, os círculos, enfim, são formas geométricas. Lembra? São construídas com aquelas linhas retas ou linhas curvas. Com essas linhas, a gente pode construir as formas geométricas, que é uma área da matemática, estudada pela geometria e tem um grande uso no nosso dia a dia. Se você for lá para frente da sua casa e olhar, você vai ver que na fachada, na frente da sua casa, você vai ver algumas dessas formas geométricas que inspiram os arquitetos e engenheiros para trabalhar e ter uma estrutura diferente, mais bonitinha, muitas até futuristas, enfim, as formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Se você olha para a janela do seu quarto, provavelmente é uma janela retangular, ou é uma janela quadrada, ou é uma janela redonda. Então, né, com a forma circular, de um círculo. Então, essas são algumas das inúmeras formas geométricas que nós temos no nosso dia a dia. Olha só, esse prédio que é da figura da abertura do capítulo. Então, aqui nós temos vários retângulos e toda a estrutura, né, meio retangular, e isso é formado por diferentes formas geométricas. Até o quadriculadinho, que não dá para ver, mas aquele azulejo quadriculadinho é uma forma geométrica. Olha a fachada dessa casa, circular, foi uma mistura de circular com retângulos, de círculos com retângulos, e aí construiu essa fachada toda trabalhada nas formas geométricas. Bom, gente, então com essas linhas retas, a gente pode formar uma infinidade de figuras e também linhas curvas, as quais compõem esses objetos do dia a dia. Quais são as principais figuras que nós vamos estudar nesse capítulo? Triângulo, retângulo, quadrado, o paralelogramos e os círculos. Vamos ver como a gente identifica, quais as características que nós devemos observar para identificar a estas figuras. Então, começando lá pelos nossos famosos triângulos. Gente, nós temos triângulos que têm lados todos iguais. Temos triângulos que têm um lado maior que o outro. E, olha, dois lados maiores. Esse daqui são três lados diferentes. Esse também tem três lados diferentes. Bom, então nós temos triângulos de várias formas. Os triângulos, eles são formados por três linhas, ó. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Três linhas fechadas. Com três linhas fechadas, eu fecho essas linhas e formo um triângulo, podendo variar ou não no tamanho dessas linhas. E os retângulos? Olha só. Vamos ver quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ótimo, gente. Então, os retângulos são formados por 4 linhas retas fechadas. 4 linhas. E, além disso, cada um dos cantos deles, olha, cantos, são esses cantos, tem a mesma medida. Bom, vocês vão estudar essas medidas mais para frente. Mas isso daqui, ó, forma um ângulo reto. O que significa esse ângulo reto? Olha só. Veja esses dois dedos aqui, ó. O encontro desses dois dedos, essa uma linha reta,
com outra linha reta, ela forma um ângulo reto. O ângulo é esta parte aqui, ó. Então, linha reta com linha reta forma um ângulo reto. Vamos voltar lá no triângulo. Olha só, eu tenho o encontro de duas linhas retas, mas aqui essas linhas formam essa estrutura aqui, ó. Não está reta. No triângulo, essas linhas estão retinhas assim, tá bom? Então, aqui não forma linha reta, ao contrário do retângulo ou do quadrado, essas linhas são retas. Então, características, 4 linhas retas e o ângulo reto. Linhas retas, não, ângulo reto, com a mesma medida desses ângulos. Bom, nos próximos anos a gente vai estudar mais sobre os ângulos. Só agora para vocês ouvirem falar mesmo. Quadrados. Gente, os quadrados são um tipo de retângulo diferenciado. Qual é a diferença do quadrado com o retângulo? O quadrado, as linhas têm o mesmo tamanho. No retângulo, eu tenho duas linhas com o mesmo comprimento e duas linhas com o mesmo comprimento. Essas linhas estão paralelas. O que significa paralelas? Uma do ladinho da outra. Então, as linhas paralelas têm o mesmo tamanho. Olha, essa é paralela a essa, mesmo tamanho. Esta linha é paralela a essa, mesmo tamanho. Então, as linhas paralelas têm o mesmo tamanho. Duas, formando o par, têm o mesmo tamanho. No quadrado, todas elas têm o mesmo tamanho. Se a gente pegar uma régua, que você pode pegar aí e medir, esta linha é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa, que é do tamanho dessa. Independente se ela está paralela ou não. Na linha paralela, se eu traçar uma linha para o infinito, nunca parar de riscar, ela nunca vai encontrar a outra. Olha, se eu traçar essa linha para o infinito e traçar essa linha para o infinito, elas nunca irão se encontrar, porque elas estão paralelas. Agora, se eu traçar essa linha para o infinito e essa, logo vai chegar um momento que elas se encontram, não estão paralelas. A mesma coisa acontece com os triângulos. As linhas se encontram, não estão paralelas. Bom, os quadrados, assim como os retângulos, também têm 4 linhas retas fechadas, porém nele as 4 linhas são da mesma medida. O quadrado é um tipo especial de retângulo. Vamos lá para os paralelogramos. Bom, retângulo, triângulo, quadrado, são nomes muito comuns que vocês já viram. Mas talvez os paralelogramos seja um nominho novo, para vocês. Mas a figura não é nova, não. Você já encontrou, poderia ser que não soubesse o nome dessas figuras. Então, vamos lá. Gente, 1, 2, 3, 4 linhas retas. Então, os quadrados, assim como os quadrados e os retângulos, que também apresentam 4 lados retos, são chamados de paralelogramos. Quadrados e retângulos também são um tipo de paralelogramo. Mas, de maneira geral, os paralelogramos são figuras que em linhas opostas são paralelas. Olha só, esta linha é paralela a esta. Esta linha é paralela a essa. Os cantos não têm obrigatoriamente ângulos retos. Olha só, esta linha aqui, elas são paralelas, mas esse ângulo aqui não está reto. Ele tem essas duas linhas formam uma inclinação, não é aquele ângulo retinho com as linhas, uma na horizontal, outra na vertical, certinho. Eles formam uma inclinação. Então, esses ângulos aqui
não são ângulos retos, como nos quadrados e nos retângulos. Ótimo. Então, vamos para o círculo? Nem todas as figuras planas têm lados retos. A gente viu que o triângulo, o retângulo, o quadrado, paralelogramo, todos são figuras planas que têm feito com linhas retas. Mas a gente pode ter também figuras planas que são com linhas curvas. Estes são os círculos. Os círculos é um dos principais exemplos desse tipo de figura. Ele é uma linha curva fechada. Então, de forma simplificada, podemos dizer que os círculos são partes de uma superfície plana delimitada por uma linha curva chamada circunferência. Então, quando você pega ali o rolinho do papel higiênico ou um copo, então aqui forma uma linha plana, circular. Então, é um círculo. Então, seria essa parte superior ou inferior. Eu tenho aqui, se a gente olhar, eu tenho aqui um retângulo, não é? Se eu olhar a figura plana. Então, mas só que aqui no fundo ela foi delimitada por um círculo. Vamos lá? Página 246. Bom, no início eu comecei lá falando que essas figuras estão presentes no nosso dia a dia, nas fachadas, nos móveis da nossa casa, mas também na arte que nos cerca. Então, olha só, aqui eu tenho uma arte indígena, uma cestaria do povo Cuicuro. Então, vamos lá. Existem muitas produções elaboradas com base em figuras geométricas. A imagem ao lado, por exemplo, mostra um belo trabalho de cestaria feita com elementos geométricos, os quais, olha só, os elementos geométricos aqui nesse trançado, os quais formam desenhos curiosos. De maneira geral, os elementos destacados em alguns desses cestos se parecem com qual das figuras apresentadas no texto teórico. Então, se você olhar esta figurinha aqui, se parece com o quê? Com quadrado, triângulo, retângulo, paralelogramo ou círculo. Então, olhe para essa figura e me diz com que ele se parece. Observa que o ângulo, se ele tem um ângulo reto. Enfim, escreva aí. Bom, nessa imagem também é uma arte indígena, é um grafismo do povo Camaiura, pintado na parede da aldeia Ipavu, no Parque Indígena do Xingu. Então, os indígenas usam muitas formas geométricas planas nas suas artes. Escreva o nome de duas dessas figuras como base, com as mesmas cores. Tente continuar o desenho que mostra um padrão parecido com o da imagem lá. Ok, vamos aqui nessa. Olha só, que figuras que eu tenho aqui. Se eu pegar essa figura, o que eu formo? Se eu pegar esta figura, o que eu formo? E se eu pegar esta figura aqui, ó, o que eu formo? Só aí já te mostrei 3. E agora aqui você vai continuar, ó. Depois do laranja vem a qual cor? Depois do laranja vem o verde. Laranja, verde, laranja. Agora vamos aqui dentro. Bom, se
aqui vai ser verde, aqui é laranja. Laranja aqui, verde aqui. E assim você vai pintando. A mesma coisa embaixo. É verde aqui? Ótimo. Então, aqui tem que ser laranja, ó. É o contrário. E sempre vai utilizando essas cores contrárias. E continue, então, fazendo essa arte. Bom, vamos lá? Ver se você aprendeu mesmo? Qual? Aqui nós temos um retângulo, triângulo, um quadrado e um paralelogramo. Qual das 4 figuras seguintes você retiraria para que as demais formassem um grupo de figuras com características comuns? Circule e justifique a sua escolha. Então, você vai retirar uma figura. Se baseia no número de linhas. Tem que justificar, tá? Circule e justifique. Exercício 4. A seguir estão representadas 4 figuras planas. Identifique-as e escreva o nome que melhor define cada uma delas. Como que chama a primeira, nome da segunda, terceira, quarta. Escreva nessa linha. E de acordo com as características comuns que elas apresentam, escreva o critério que você usaria para separá-las em 2 grupos. Você quer fazer 2 grupos diferentes. Quem que você colocaria no mesmo grupo e quem você colocaria, duas figuras em um grupo e 2 figuras no outro. Por qual critério que você utilizou para agrupá-las? Escreva aí. Bom, você sabia que um quadrado pode ser formado por 2 triângulos? Pegue um papel, corte ele num quadrado, pode ser um papel usado, corte ele num quadrado. E depois você dobre esse quadrado em ponta com ponta, e aí você corta e vê se você observa essas figuras separadas. Você vai ver que eles formam exatamente 2 triângulos. O quadrado é formado por 2 triângulos. Bom, da mesma forma que podemos decompor um número em unidades, dezenas e centenas, não tem? 141, uma centena, 4 dezenas, uma unidade. Ótimo. Então, a gente também pode decompor as figuras, mas de forma diferente, claro, como foi feito com o quadrado. Então, o quadrado aqui, ele foi decomposto em 2 triângulos. Agora, gente, nós temos aqui um pentágono. Pentágono, ele tem 5 linhas, ó, lados. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, eu posso formar com esse pentágono 3 triângulos. Use a sua imaginação, hein? 3 triângulos. Forme e trace 2 linhas e forme 3 triângulos. Eu descobri 2 formas de formar os 3 triângulos. 3 triângulos, eu quero que você trace aqui 2 linhas de uma ponta a outra. Não sei qual que você vai escolher, mas aí você vai traçar 2 linhas. Ó, pode ser essa. Traçando 2 linhas, não sei o que você vai fazer, mas você vai formar exatamente 3 triângulos. Não vai sobrar nada. 3 triângulos. Você vai desmontar, decompor esse pentágono em 3 triângulos. Como foi aqui, quadrado, ele foi decomposto em 2 triângulos. Aqui você vai decompor em 3 triângulos. 6. Gente, está vendo essa figura? Vamos observar. Aqui nós temos 3 triângulos dentro de um quadrado. Aqui nós temos um paralelogramo e triângulos, cercado por triângulos. Enfim, considerando as regiões pintadas com a mesma cor, eu posso considerar laranja, laranja, verde, verde. Posso considerar isso.
Quantos triângulos estão definidos nessa ilustração? Conte todos os triângulos dessa ilustração. Qual cor indica uma região que se parece um paralelogramo? Lembra? Paralelogramo tem 4 lados e o ângulo não é ângulo reto. É um ângulo que tem uma medida diferente. Bom, vamos lá, artista? Crie um belo desenho com as formas geométricas apresentadas a seguir. Gente, quero um desenho criativo, não vai fazer uma casinha só. Então, eu quero, você pode usar todas essas formas, você pode usar a mesma forma várias vezes, fique à vontade, faça um desenho e pinte esse desenho. Lembre de colorir e colocar o título da sua obra. Vamos cortar o vídeo, começamos no próximo.